Olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta e é um prazer conversar com todos vocês. Nós devemos nos perguntar que tipo de comportamento nós devemos ter diante de tantas mazelas. Devemos comentar, devemos nos frustrar porque nós não temos força o suficiente e que as mudanças de comportamentos elas são praticamente forçadas. Todos nós acreditamos que vivemos numa democracia, como se a democracia ela fosse algo que todos passassem por uma porta e a porta é justamente esses poderes corruptos aos quais foram constituídos por via de votos. Esses senhores dos bons hábitos que diferem dos hábitos das pessoas normais, bons para eles, mas é algo repugnante para o cidadão. E eles falam sobre democracia como se houvesse uma porta. Tá aqui a porta, tem uma porta, e o povo tem que entrar nessa democracia. Só que do outro lado dessa democracia, dessas pessoas incompetentes, pessoas sem o menor conhecimento dos casos, ou que possa entender qual o cumprimento da real situação, se houver de fazer juízo, pífio, pequeno, médio, pequeno dos pequenos, algo insignificante. Então não tem como se fazer isso. Então eles acreditam lá do alto do castelo, né, dos poderes instituídos pela democracia, eles gritam que o povo que se encontram fora das suas democracias ou da sua democracia são antidemocráticos. Isso nos dá uma revolta, sabe? Porque nós encontramos pessoas com o maior ou com as mais absurda forma de pensar. O maior meio que elas podem se expressar, ou o melhor meio que elas podem se expressar, é justamente através dessa ignorância que eles levam consigo. Olha, é evidente que tem pessoas que adotam esse tipo de governo, esse tipo de democracia. A democracia que você não pode falar, a democracia que você não pode pensar, a democracia que você não pode ter o livre pensamento, é crime. A democracia que você não pode dizer para a parede de uma instituição que você tocar nessa parede, dizer para a parede, você não é democracia, aí agrediu a democracia. Então nós estamos vendo esses comportamentos e ele não se adequa a nenhum momento racional da real democracia. Porque a democracia é o povo. Eles não sabem disso. Olha, eu tenho a ligeira impressão que eles não sabem disso. A democracia são uma quantidade de pessoas. São os seus Josés, as Marias, seus Franciscos, seus Antônios e tantos outros espalhados por esse Brasil que, ao invés de aceitarem dar vida ao Estado de Direito, começaram a ter esperança numa política falha, numa política suja, comportamentos que não condiz com cargos, com o poder que ocupam. O poder nunca vai ser possuído por essas pessoas. Nunca.
Escuta o que eu estou lhe falando, nunca. Nunca essas pessoas vão ter o verdadeiro sabor do poder. Eles têm o manuseio de algo que eles não conhecem contra o povo. Não o poder real. Eles perderam a noção do que é o poder real. O poder de servir, o poder de fazer com que as pessoas possam se sentir seguras, possam se sentir amparado por uma justiça que funciona, não uma justiça que está embriagada com a sua falta de compreensão ao ouvir uma diferença ou uma divergência de uma pessoa comum e as pessoas partem para cima, sem respeito à democracia, a ofensa à democracia. Eu ouvi de uma pessoa que eu perdi completamente o respeito, não vou citar o nome, mas ele disse que dos três poderes, o maior é o Supremo, que é uma força moderadora. Essa força, se fosse império, seria o imperador. Então, logo me vem as formas de pensarmos, ou damos forma ao comportamento de alguns, ou imperador. Então, esses comportamentos nós temos que deixar fora do convívio, fazer com que as pessoas não possam comentar isso, porque quanto mais você comenta, mais dá ascensão a esse comportamento ridículo. Não podemos dar priori em relação a isso, não. Nós precisamos trazer soluções. A solução está escrita. Só basta ter pessoas que possam ter coragem para pôr em prática. Os estados da federação, eu defendo estado dependentes, porque seria uma forma melhor de colocarmos pessoas competentes. Não defendo que o governo federal possa dar suporte financeiro a quem quer que concorra a governador e quebre o estado, que a justiça do próprio estado, os procuradores, juízes, possam fazer uma investigação mais profunda, os meios aos quais quebrou o estado ou quebraram o estado. Então, que essas pessoas paguem, sem haver intervenção de A ou B, de uma força superior que o livre da cadeia. Então, eu sou o defensor da independência dos estados e que a segurança também fique com os estados, a educação fique com os estados. A saúde possa, essa sim, ser dos estados, mas que possa haver algo que possa simplesmente coexistir em relação a um fato comum, atendimento ao povo. Eu sou a favor disso. E isso é a base da mais lógica e mais pura democracia. Sem que venhamos nos preocupar se alguém vai desrespeitar a democracia quando houver uma vontade imprópria da democracia com a vontade própria daquele que quer de fato mostrar um poder e arranca do direito adquirido por via da democracia, que depositou naquela pessoa o direito de exercer um cargo, e outras pessoas, por via de interesses estranhos, tiram aquela pessoa como se fosse o único poder, que os demais poderes não mais existem, sem que essa pessoa tenha uma legitimidade da democracia, mas
é muito essa cartilagem que une a justiça com a democracia, ela está fora completamente do executivo, do legislativo. Ela é simplesmente o que garante a justiça, a democracia, sobre o pretexto de alguns dos tanto legisladores como o executivo causarem dano. É o que hoje nós estamos vendo. Pelo contrário, associaram-se, aderiram a um comportamento, moveram sai pedras para que o que não era para acontecer esteja acontecendo, estão vivendo esse pesadelo. E os demais que porventura aponte, não, esses são antidemocráticos, nós temos que caçar, nós temos que buscar o fim, nós temos que fazer com que essas pessoas paguem, mas pague como? Com crime com castigo sem crime, porque as pessoas criam, sobe a cabeça, além de que possa compreender que acima de si tem algo muito mais grandioso que a sua própria forma de pensar, a sua própria forma de agir. Mas a ganância, o oferecedor, o ofertante, que um dia esteve no deserto, ele trabalha de forma livre. E temos pessoas que estão caindo, se vendendo por um punhado de coisas, de dinheiro, de bens, que o tempo vai vencê-lo. O tempo vai vencê-lo. E a grandeza da estupidez, ela ultrapassa o entendimento simples de que somos seres humanos. Com a tosse, a gente adoece, com uma comida que não fez bem, a gente vai para a cama, precisa tomar remédio. Então, essa possibilidade é que essas pessoas adquiriram e por via de entendimento ilógico, incapaz de compreender a sua verdadeira função. Guardião é uma coisa muito importante, porque vigia os demais poderes para que não se possa criar ferramentas que possam agredir o povo, que não possa usar as forças contra a democracia, que não possa permitir que o dinheiro possa ser desviado para que não possa causar danos à democracia, que as forças de segurança não possam alcançar pessoas de forma necessária ao seu querer, que possa agredir a democracia, que a educação que possa estabelecer uma linha de crescimento, uma linha que podemos ver as coisas irem à frente. São situações como essa que existe o guardião para proteger a democracia. A democracia está constantemente sob a sombra desse guardião, protegendo de forma dessas pessoas que hoje nós temos como políticos, presidente de Câmara, presidente de Senado, presidente comissões, governadores, prefeitos. É sobre essa sombra que a democracia tem que ficar, sobre essa restrição. Dia e noite os olhos estão abertos para este povo, para essa democracia. Se tem pessoas ali que roubaram, mataram, estupraram, temos que isolar completamente essas pessoas da democracia, tirá-los do seio da sociedade e reservar não para que essas pessoas possam recuperar, mas que essas pessoas possam pagar pelos seus crimes à democracia. Nós estamos vendo tudo isso ao contrário. O guardião tornou-se um implacável gladiador, algoz
da própria democracia e titulou-se democracia. Não se pode dizer A, B ou C que é agressão à democracia. E o povo, onde fica? Porque um povo só é democracia quando uma nação inteira elege, cria e recebe todas as proteções, porque está escrito todas as proteções para o povo, porque é do povo que emana o poder para que possa colocar essas pessoas no poder. E quando há uma rebelião dessa, isso é muito perigoso. E o pior é que tem pessoas que acompanham, tem autoridades que acompanham, tem pessoas que raciocinam da mesma forma, tem uma defesa daquilo que é errado. O culpado é inocente, o inocente é o culpado. Como transmitir culpa da ação àquele que não é executor? Criando leis que beneficiem o erro e culpe o inocente. Então nós estamos nesse comportamento e nós não sabemos. Mas tem um sair desse balde de lixo, desse balde de lavagem. Saindo, há uma possibilidade de haver um sentido para se viver. Um sentido. Reaver a democracia. Reeducar as pessoas. Não há outra forma. Não há outra forma. Há quem se diga. O tempo resolve. Não, o tempo mostra a sua incompetência de afrontar ou exercer de forma soberana aquilo que não é. O tempo há de mostrar, mas o tempo não muda o chicote, o estalar nas costas de ninguém, não. O erro já está feito e o erro vai continuar até os confins do tempo. Não tem como mudar. O tempo mostra a pessoa arrogante que ela vai envelhecer e que ela não vai ficar eternamente. E que o que a levou a cometer tamanhos erros não há de colocá-lo perpetuamente na condição em que ele imaginou ser. Aí sim. Mas não mostra, não conserta. Quem conserta são as pessoas que tomam por uma consciência coletiva da democracia. É uma restauração do poder chamado Estado de Direito. E que começa a enxergar que os erros são capazes de ser consertados, mas com a punição e não com a omissão. Esquece isso. E no Brasil, tudo se deixa de lado. Se o sujeito rouba bilhões, fica para o sujeito que roubou. Rouba um relógio, fica para o ladrão. Rouba uma casa, a casa fica com o ladrão. Nunca é devolvido. Raramente acontece isso. A única coisa que se devolve é carro. Roubou, aí encontra o carro todo amassado, batido, porque ocorrem as perseguições, não vamos entrar aqui nessa questão, mas o carro destruído, chega para o dono, toma. Devolve para o dono todo arrebentado, tudo acabado, tudo destruído. O dono sequer recupere. Se quiser o carro de volta, tem que se recuperar. Tem que pagar taxas. Então nós estamos começando a entender que pensamentos, que situação, que caminhos nós temos que correr. O Estado tinha que fazer esse reparo. Você sabia disso? Se você cai no bueiro, pode entrar na justiça que você ganha. O Estado que mantém uma segurança, seja ela eficaz ou não eficaz, se o carro do cidadão for roubado, o Estado tinha que fazer o reparo por cidadão. Mas não, o cidadão que paga seus impostos, paga todo o fardamento, todo o armamento, paga viatura, paga gasolina, paga tudo, paga o Estado, paga o governador, paga todo mundo. Aí diz assim, mas
Ah, ninguém paga. Paga, vai lá no artigo 170 da Constituição, que está escrito lá. Toda atividade econômica é baseada sobre atividade humana e iniciativa privada. O Estado não produz porcaria nenhuma. É os impostos do contribuinte, não é dinheiro público, não. Então ele paga sim. E apesar disso, o Estado joga bomba ainda por cidadão. É um outro assunto que depois vamos falar. São pequenas mazelas que a gente vai encontrando nessa república, nesse poço de lama, nessa porta da corrupção que é a república. São coisas que a gente vai encontrando. Então são esses comportamentos. Qual é o comportamento que você quer? Que tipo de comportamento? O que, é que você vai querer deixar para suas famílias? Nós vivemos sobre a base das ilusões, a base da esperança. Porcaria nenhuma. Você tem que pôr as mãos para funcionar. Ser rígido naquilo que você diz que é. Se eu sou a democracia, então eu tenho que ser apresentado como democracia. Eu tenho que ter respeito e respeitar. Então eu tenho que ter os meus direitos. E direitos não é só você, um cartão de crédito, uma coisa. Não, isso não é direito. E você está sendo roubado também, porque você só paga juros e impostos mais altos. São mazelas dessa república, dessa coisa nojenta. Tudo isso é possível mudar, desde que todos nós venhamos ter uma consciência. Se não tem uma consciência do direito ou do Estado de Direito, então não tem mudança. Você vai ser enganado toda hora. Qualquer pessoa, qualquer analfabeto funcional que chega e engana por causa do seu político. Olha, isso não funciona, não é assim. Tem que ser mais concreto, algo tem que ser mais sólido para que possamos dizer democracia. Nós estamos vivendo essa complicada situação de pessoas completamente incapazes dominando pessoas completamente inteligentes, que é o povo, a democracia. Um abraço a todos, até mais.